para Budapeste em 1925, que está em 1985. 1925, para fazer análise com Ferenczi, que durou, pasmem, 8 anos. Isso não acontecia mais nem a pau nessa época. A análise era 6 meses, quando era muito. Às vezes tinha algumas sessões só. Bom, é difícil dizer se Freud tinha tanta antipatia quanto tinha por Severin, por algum outro indivíduo. Mas a pergunta é, por que tanta intensidade? Por que o vínculo Ferenczi-Severin era tão incômodo para Freud e a comunidade psicanalítica da época? Antes disto, vejamos o Totschweigen, operado com Ferenczi. Silenciando Ferenczi. De todos os discípulos de Freud, todos malditos ou não malditos, ninguém teve uma experiência de silenciamento de Totschweigen tão inclementemente eficaz quanto Sándor Ferenczi. Tido como o filho favorito de Freud, em algum momento passou, então, de colaborador, herdeiro natural da psicanálise, o grão-vizir da psicanálise, passou a ser alvo da insatisfação e raiva de Freud. Ernst Jones, que se tornou rival de Ferenczi na disputa pela atenção e afeto de Freud, virou cúmplice no assassinato político de Ferenczi. Não há dúvida sobre a censura e a tentativa de silenciar Ferenczi por parte de Freud, Jones, assim como toda a comunidade ortodoxa que o cercava. Basta saber que sua obra ficou em profunda hibernação, pasmem, por meio século. Uau! Tudo que Ferenczi escreveu ficou escondidinho por 50 anos. Essa atitude de pai severo com filhos desobedientes foi a mesma de Freud, né? Foi a mesma com vários outros de seus filhos dissidentes. Além de Ferenczi e Severin, teve Jung, Adler, Rank, Reich, Taus, blá, 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 Gross, blá, blá. Enfim, não para. Não sei qual que eles vão trazer, não é? Se vamos ver, isso ainda permanece um mistério. Bom, mas espera aí, corta, cut. Antes de continuar, convido vocês a me acompanharem até o começo da minha formação em psicanálise aqui no Brasil, no começo da década de 80, uns 30, 35 anos atrás. Começou e ainda continua, não é? Naquela época, a ideia de um analista franco, humano e transparente era muito mal vista. Considerado não psicanalítico. Naquela época, eu fazia supervisão com uma renomada psicanalista supervisora argentina, da leva de psicanalistas argentinos, que fugiram do horror da ditadura e constituíram uma parte importante da história do movimento psicanalítico em São Paulo. Muito acolhedora e amorosamente, ela reiterava o mesmo comentário em relação a grande parte da minha prática clínica. Lembro ela me dizendo, pero Claudio, isso não é psicoanálise. E se não era psicanálise, il vero, né? O que seria que eu estaria fazendo? Eu só sabia que me era um tanto difícil manter uma certa empáfia, uma certa cara de circunstância, não é? Assim, porque no fim da escola é psicanalista, não é? Assim, tem que ficar, fazer careta, não é? Uma atitude de pretensa superioridade e distanciamento afetivo em relação a alguns dos meus pacientes. Com outros dava, mas com alguns não. Mas estávamos sobre os efeitos naquela época do que vim a denominar de rigor mortis da técnica psicanalítica. E isto foi característico do que veio se chamar do período das escolas de psicanálise, claro, durante o qual todo e cada grupo ditava normas inquestionáveis de técnica e se achavam detentores da verdadeira prática psicanalítica. Ah, você é bioniano, você é kleiniano, lacaniano, enfim.
Então, foi a partir da recuperação e publicação dos textos clínicos de Sándor Ferenczi que foi surgindo uma nova maneira de enfocar o encontro terapêutico. Gradualmente, me foi possível ser honesto ao relatar meu trabalho clínico perante colegas, supervisores, alunos. Que alívio, que delícia, enfim. Hoje já não preciso mais omitir nada. Me pergunto se hoje a minha querida supervisora argentina teceria o mesmo comentário em relação ao meu trabalho clínico. Duvido. Quem sabe eu vou pedir uma supervisão avulsa, só pagar para ver, não é? Mas, enfim. Então, a partir da minha experiência com alguns pacientes cujos processos analíticos foram conduzidos nesses termos de rigor mortis, esses eram que era difícil mesmo, que comecei a entender que a aplicação rígida dessas normas, deita aí, faz, instituía um nível de tensão tão grande na dupla que, em vez de levar o paciente a trabalhar suas questões, suas associações, criava um fosso entre eles e eu, analista. Entendi que essa atitude reproduzia experiências, poderia ser considerada como se repetisse experiências traumáticas da infância, como isolamento, abandono, submissão, né? Se você fica lá sozinho no divã e senta e deita, e eu mando você, e terminou, e começa, enfim. Parecia como se fosse uma espécie de retraumatização para alguns pacientes, não é? Assim, tipo. Então, as propostas no campo da técnica que finalmente achei nos escritos de Ferenczi foram um grande alívio. Quer dizer, não é? Você faz um monte de coisa escondido, não é? Assim, não pode falar para ninguém, não é? Porque não pode. E, de repente, aparecem uns textos que diz que o que você está fazendo vale. Pode. Que lindo, que bom. Né? Foi um alívio. Eu não era tão marginal assim. E pelo que eu vejo aqui, me parece que vocês todos são da safra nova, né? Pelo menos, né? Não da minha safra. Então, vocês estão exercendo, não sei, ou estão estudando psicanálise num momento verdadeiramente muito diferente do que 30 anos atrás. Né? Era um rigor mortis mesmo. Acho que até menos. Menos? 20. 20. 10 anos. Uhum. Então, o que estamos vivendo? Estamos vivendo uma espécie de revival ferenciano. Então, digo aqui, sorte de vocês. Isto porque, atualmente, as ideias e inovações técnicas de Sándor Ferenczi são reconhecidas em certos campos psicanalíticos. O recente reconhecimento da contribuição ferenciana faz parte de um movimento de revival da sua obra, iniciado a partir da segunda metade da década de 80, quando da publicação das obras mais importantes do Ferenczi, seu Diário Clínico, 1985, Obras Completas, 1991, e sua correspondência com Freud, 1995. Ferenczi faleceu em 1933. Então, de 33 a 85, vão 52 anos, que estava tudo escondidinho. Até então, para os conhecedores da história da psicanálise, o autor mantivera-se estigmatizado pelo retrato traçado por Ernst Jones em sua biografia de Freud. Diz Ernst em relação a Ferenczi, um louco desvairado que, entre várias ideias delirantes, trouxera à tona uma teoria que comportava as principais ideias da teoria da sedução abandonada por Freud nos primórdios da teoria psicanalítica. E ficou por muito tempo essa ideia de que Ferenczi faleceu louco, assim como supostamente Reich faleceu louco, não é uma boa maneira de você desqualificar os malditos e dizer, está louco, né? Não leia o que ele escreveu. Então, Freud e Ferenczi divergiram mesmo nisso que eu falei da
da teoria da sedução, vou falar um pouquinho sobre isso. Embora o abuso infantil tenha sido o denominador comum de ambas teorias, esta levantou questões emblemáticas e polêmicas para os dois autores. Enquanto o abandono da teoria de sedução, vocês lembram, né? Primeiro eu achava que existia sedução mesmo e depois disse que não precisava, que era uma fantasia. Então, enquanto o abandono da teoria de sedução por Freud foi um passo crucial na elaboração da psicanálise e abarcou o tratamento de pacientes neuróticos. E a teoria do trauma de Ferenczi contemplou funcionamentos psíquicos que hoje denominamos de não neuróticos, estados limite ou borderline. Mas antes de continuar, quero dividir com vocês ainda um outro elemento da história do meu percurso. Lá vou eu outra vez contar a história. Durante a época da minha formação em psicanálise, lembram, 35 anos atrás, eu tinha uma questão clínica que me intrigava imensamente. Me perguntava se haveria consequências e dinâmicas diferentes entre casos de abuso infantil, abuso no sentido amplo, não é assim tanto excesso quanto falta de investimento. Quer dizer, se haveria diferença entre os abusos infantis que teriam acontecido de fato e aqueles que teriam sido fantasiados. Será que dá na mesma? E olha, muito louco, porque Freud dizia que sim. Né? A realidade psíquica estava na mesma. Eu me perguntava se realmente não faria diferença para o psiquismo de um sujeito viver na carne o trauma do abuso ou tê-lo fantasiado. Nessa época, eu sabia que Freud teria abandonado a teoria da sedução, introduzindo o complexo de Édipo como eixo teórico que não fazia distinção entre as duas circunstâncias, como se o efeito traumatogênico fosse o mesmo, independentemente da realidade dos fatos. Quer dizer, tudo era considerado como uma realidade psíquica. E eu dizia, duvido, não, né? Deve ter uma coisa diferente aí. Digo aqui, não podia ser. Existia sim uma diferença. Minha experiência clínica era a viva prova disto, só que não sabia, enfim, mas dava para ver que tinha alguma coisa diferente com alguns dos pacientes. Sem ainda conhecer a teoria do trauma de Ferenczi, minha experiência clínica me revelava que aqueles sujeitos abusados, de fato, manifestavam, sim, dinâmicas psíquicas marcadamente diferentes daqueles que eu chamava de neuróticos triviais simples. Assim, surgiu na minha clínica a necessidade de aceitar simultaneamente a existência da fantasia e do trauma real e, no plano clínico, boa sorte, ser capaz de discernir e levar em conta as duas ordens de realidade psíquica, muitas vezes superpostas. Pode parecer uma árdua tarefa, né? Sacar qual é. E é verdadeiramente muito. Mas depois de algumas décadas assim, né? Você já começa a ter um olho clínico, não é? Você já sabe, esse aqui, né? Já dá para ver quando o cara entra, mais ou menos. Bom, então agora o que eu quero passar para vocês, eu falei que seria uma parte da censura, e agora quero passar para vocês uma coisa muito interessante, que é a análise de que Ferenczi e Elizabeth fizeram. Não é? Ferenczi analisando a Severn, eles fizeram juntos, e vocês vão ver por quê. Então, eles desenvolveram uma capacidade de poder fazer psicanálise dos traumatizados. A Elizabeth Severn, como vocês vão ver, era muito traumatizada. Então, a análise do trauma foi uma cocriação em conjunto de Severn e Ferenczi, que expandiu a teoria analítica e a prática clínica, indo além do complexo de Édipo e da análise do conflito neurótico.
A abertura de Ferenczi de ser emocionalmente presente contrastava com a interação austera e intelectual de Freud. Ferenczi criou uma atmosfera clínica onde o paciente podia expressar seus sentimentos negativos ou positivos, assim como esperar algum tipo de reação emocional do analista. Ferenczi mudou a trajetória da atuação clínica. Em vez de culpabilizar o paciente, ou dizer, já, você está resistindo, ele propunha tentar entender do que se tratava, que estava acontecendo com o paciente, que não estava conseguindo associar. Então, se adaptar ao paciente e não ao contrário. Não sei quantos de vocês conhecem o leito de Procusto. Não tenho tempo de contar agora, mas, enfim, muito interessante. Mas tem um texto do Ferenczi, acho que de 31, que chama-se Adaptação da Família à Criança. Olha que legal, adaptação da família à criança, e não a criança à família. Então, ele fazia isso também no trabalho dele. Bom, vamos reconstituir. Já acabou meu tempo? Que coisa, hein? Não tem tempo. Superego. Bom, vamos tentar reconstruir a análise de Severn e Ferenczi. Severn se apresentou da seguinte maneira. Eu estava desesperada porque achava que não conseguiria viver a não ser que me livrasse da coisa que estava perturbando o meu inconsciente. O sentimento de que eu não conseguiria viver, de que eu teria que me matar, era insuportável algumas vezes. Se eu não conseguisse me livrar dele, com certeza eu não continuaria vivendo. Olha, vocês não vão acreditar, mas eu estou com uma border agora, recém-chegada, que é exatamente isso. Mas exatamente o mesmo discurso. Eu vou me matar, não aguento mais, tem alguma coisa. O Ferenczi teve mais sorte do que eu, né? Ela começou faz 4 meses, então vamos ver. A origem do sofrimento psíquico de Severn eram severos traumas de infância que não haviam sido descobertos nas 3 experiências psicanalíticas anteriores. Ela padecia de uma profunda amnésia da sua infância, minha paciente também. E ela sofria de um transtorno traumático e não de conflitos edípicos. Ela sofria de um transtorno traumático, não de um conflito edípico, porque ela não chegou a viver o Édipo dela. Isto ajudou Ferenczi a entender que seus traumas de infância eram a fonte de sua psicopatologia. Então, para entender melhor, vamos para as sessões. 6 estágios. Agora vou ter que correr. Então, começa a análise e Ferenczi está assim, tipo, de saco cheio da mulher. A mulher é muito chata, não é? Assim, tipo, está com uma cara toda dura, não é? Assim, tipo, e fica esnobando, assim, tipo, qual é a sua? Ele diz assim, uma certa soberba, não é? Essas são palavras do Ferenczi mesmo, do Diário Clínico, não é? Então, interessante porque no começo das sessões, Severn tentava entrar num estado de semitranse para tentar penetrar na sua amnésia. Mas Ferenczi não estava acostumado com sessões que se iniciavam com um período prolongado de silêncio. Estamos falando de 1925. Ele se tornava cada vez mais impaciente conforme Severn mantinha o silêncio e não associava livremente, como mandava o figurino. Ele compensava a sua própria angústia com um bombardeio de interpretações, no intuito que ela começasse a falar. Por fim, não suportando essa falta de consideração, entre aspas, ela se exasperou e, gritando, mandou Ferenczi calar a boca. Cala a boca. Lembram da Ana, Talking Cure? Né? Bom, e o que aconteceu nesse momento? É um momento muito memorável, porque Ferenczi, em vez de ficar bravo, não, ou sei lá, dizer que ela estava resistindo, ele
ele quis entender um pouco melhor do que se tratava isso. Quer dizer, ele começou a tentar entendê-la empaticamente. A partir de então, Ferenczi se permitiu que Severn entrasse em seu estado de semitranse e, no lugar de oferecer interpretações, oferecia uma presença empática, que fornecia um ambiente seguro para ela tentar alcançar e explorar a origem dos seus traumas. Vou ter que correr. Segundo estágio. Segundo estágio, a Elizabeth Severn. Bom, olha como era a sessão. Por longos períodos, ela ficava gritando e xingando durante toda a sessão. Essas são coisas que o diário clínico. Acusações, insultos. Ela insistia que Ferenczi deveria admitir sua impotência como analista. Puxa, eu tive uma, né? A famosa Malvina Cruella, que me chamava de palhaço, fraude, charlatão, enfim. Ela reclamava sua ausência de determinado grau de interesse e simpatia da parte dele. Pedia que queria ser amada incondicionalmente. Ela intuía que só isso podia recompor sua alma dilacerada. Esse tipo de transferência desencadeou sofrimento, insegurança e confusão em Ferenczi. Ferenczi teve que reconhecer e lidar com uma intensa reação contra-transferencial negativa, que na época sequer acontecia esse termo. Terceiro estágio. Diz assim, análise do analista, a análise da contra-transferência. Enfim, para fazer uma longa história curta, aconteceu que ela disse para o Ferenczi, sabe o quê? Eu sinto que você está encafifado comigo. Você tem alguma coisa em você, no teu psiquismo, que não está permitindo que minha análise avance. Então, que tal, né? Se você topa aqui. Não, a gente faz um troca-troca, né? Um pouco você, um pouco eu. Mas como assim? Onde já se viu isso? Análise mútua? Bom, Ferenczi ficou um ano, né, conversando, até que, tá bom, pai. Então, olha aqui, Ferenczi, acredite se puder, fez o mesmo pedido a Freud, que achou um absurdo, impertinente. Vejamos como que seria possível conversa entre eles. Diz Ferenczi para Freud, escuta, segui, intuo que tem alguma coisa em você que não permite minha análise ir para frente. Topas que te analise brevemente para elaborar essa tua resistência contra-transferencial? Freud? Não, never, jamais. Sou o pai da horda psi. Só o pai da horda psi pode analisar o pai da horda psi. Caso não saibam, Freud não se deixou analisar por ninguém. Bom, então, agora vamos ao quinto estágio. Então, começou a análise. Quer dizer, eles combinaram que, em vez de fazer assim, um pouco você, um pouco eu, ela diz, bom, então eu vou te analisar por um certo tempo, até que essa tua contra-transferência, né, enfim, que a gente consiga entender o que acontece, e depois eu retomo minha análise. E assim foi. Durou 4 meses, né? E, pasme, não é que se descobriram coisas no momento que a Elizabeth estava analisando o Ferenczi, chegaram a ver qual era o problema do Ferenczi em relação a ela e as mulheres. Então, o Ferenczi conseguiu trazer memórias muito recônditas. Ele estava projetando na Severn um certo ódio que ele tinha para as mulheres, em particular a mãe,
que não tinha dado o amor para ele, e uma situação de um evento traumático de ser abusado mesmo por uma babá. Quando isto foi trazido à baila, 4 meses depois, tudo ficou diferente. Eu tenho que correr. Bom, enfim, foi muito bom para todo mundo, o 6º estágio, mudanças analisando no analista, começou tudo muito bem. Agora, considerações finais, rápido. Longe de ser uma dupla maldita, o encontro entre Ferenczi e Severn foi muito profícuo para a história e desenvolvimento da psicanálise. O trabalho analítico da dupla ajudou a esclarecer que esses casos difíceis, quer dizer, não neuróticos borderline, eram criados por traumas precoces factuais. Apontou o caminho para uma metodologia pioneira na análise do traumático, propondo a necessidade de empatia. Foi o desafio representado pela análise de Severn que trouxe à tona a capacidade de empatia de Ferenczi. Bom, rapidamente também. E a partir disso surgem dois tipos de tratamento. Isso é muito importante que vocês consigam guardar ou se dar conta, não é? Que é assim, a partir das descobertas da dupla maldita, podemos considerar, então, que há 2 tipos diferentes de traumatismo psicanalítico e como tratá-los. Um no qual o insight é integral e o outro no qual o relacionamento é central. Alguns pacientes são tratados dentro do contexto da teoria das pulsões e do conflito, como desenvolvida por Freud, requerendo insight e interpretação. Outros, mais perturbados, sofrem de deficiências nas primeiras relações com outros que levam a déficits fundamentais na estrutura do self. Estes requerem a participação do analista em interações específicas, verdadeiras. Bom, para concluir mesmo, gostaria de fazer um grande elogio a Ferenczi como ser humano e clínico. Ferenczi se dedicou a apurar como o analista deve alterar sua técnica e assim levar o seu paciente a alcançar o nível de amor de transferência que o permita alcançar a adaptação necessária no decorrer do tratamento. Ao analista ele propôs trocar a severidade rígida, aquele rigor mortis, e o amor aparente, aquela hipocrisia profissional, pela sinceridade, que refletisse uma elasticidade capaz de adaptar a técnica às necessidades singulares da criança em cada paciente. A confiança que é necessária, diz ele, aquele algo, palavras dele, que estabelece o contraste, confiança, que estabelece o contraste entre um passado traumático e um presente possível. Vamos viver uma situação que você vai poder confiar. E eu tenho pacientes que nunca viveram uma história dessa. É um vínculo inédito. Nunca confiaram em ninguém. Não tiveram oportunidade. Enfim. Esse fragmento que a confiança aporta como diferença é o que levaria o profissional da psicanálise a sair do lugar de suporte da transferência para alcançar o de analista que suporta, permitindo ao paciente um new beginning, um novo começo, dando finalmente um futuro diferente ao seu passado. Muito obrigado. Muito tempo. Por muito tempo, né? Vai. Pode ser. Okay. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer também, começar agradecendo pelo convite, oportunidade de estar aqui, conhecer gente nova e poder debater, né, sobre esse tema tão importante. É um privilégio mesmo a gente poder falar desse tema, né, nessa geração.
que é isso, há tempos, acredito que não haveria espaço para se falar sobre isso. A sala que está cheia, muito bom ver muita gente interessada, né? Tem mais outra lá atrás. Que você não tá Tem vendo. outra ainda. Tá, não sabia. Essa aqui é sala VIP. Tá. Muito bacana, muito bacana. Importante dizer que também, apesar de haver uma abertura hoje, né, para se tocar nesse assunto, ainda há bastante resistência também. Então, só para vocês terem uma ideia, em relação à edição do livro do Otto Gross, de quem eu vou falar, teve gente que estava já participando no processo de edição do livro e decidiu, quando soube mais da história dele, da polêmica da história, pediu para que o nome não aparecesse no projeto. Otto Gross, outro maldito. Outro maldito. A história dele que eu quero contar, então. Eu diria que o título aqui do debate, né, é perfeito em relação ao Otto Gross, porque ele foi considerado um maldito, de certo modo, e por conta de um maldito, né, um maldizer, uma espécie de equívoco que se criou em torno dele. Aliás, eu queria saber também se alguém aqui, antes de 2015, 2016, já tinha ouvido falar sobre o Otto Gross. Maldito é maldito. Pois é. É que ele ainda apareceu naquele filme Um Método Perigoso. Sim. Então tem uma passagem ali que ele aparece, mas ele aparece ainda como um sujeito meio psicótico, meio maluco, que mexe com a cabeça do Jung. É verdade que ele mexeu muito com a cabeça do Jung, mas ele acabou ficando conhecido, pelos poucos que ouviram falar a respeito dele, ele ficou conhecido como psicótico. E por que isso? Então, bom, quem foi Otto Gross? Otto Gross foi um psicanalista da primeiríssima geração. Em 1902, ele já ensinava psicanálise na Universidade de Graz. Em 1904, que ele conheceu Freud pessoalmente. E ele foi um dos primeiros a defender a psicanálise nos congressos médicos que haviam na época. Quando Freud mesmo já havia desistido de participar desses congressos pelos ataques que ele recebia, o Gross e Jung eram um dos poucos que iam nos congressos apresentar e defender a psicanálise. E o Freud apostava muito no Otto Gross, como alguém que poderia levar a psicanálise adiante, não só expandir a psicanálise, mas ele dizia que o Gross era um dos poucos, além do Jung na época, que ele acreditava que poderiam dar uma contribuição original à psicanálise. Então o Gross teve uma importância grande ali já no comecinho da história da psicanálise. O que aconteceu então, né? Aliás, foi o Gross que apresentou a psicanálise para o Ernest Jones. O Ferenczi também, lá no comecinho, conheceu o Otto Gross. O Otto Gross, ele influenciou diversos textos do Jung, influenciou Freud, influenciou o próprio Ferenczi também. E acabou sendo completamente apagado. É difícil mensurar, né? Enfim, quem sofreu mais violência dentre os malditos. Mas eu diria que o Otto Gross foi o primeiro e talvez um dos que tenha sofrido a maior violência. Tamanho foi o apagamento. Você estava falando do Ferenczi, né? Que ele ficou durante 50 anos, as ideias dele, os textos dele ficaram esquecidos, apagados. Bom, o Otto Gross morreu em 1920. Ele começou a ressurgir na Europa em 1990. 70 anos. 70 anos. E aqui no Brasil, simplesmente, eu nunca havia ouvido falar dele na minha formação. E fui descobrir o Otto Gross lendo sobre o Kafka. Não foi nem na psicanálise, via psicanálise. Eu vi um projeto que o Gross tinha proposto ao Kafka para montarem uma revista que se chamaria Folhas de Combate à Vontade de Potência.
Foi aí que eu descobri o Otto Gross. Falei, nossa, que título interessante, né? Quem era psicanalista Otto Gross? Quem é esse cara? Aí fui atrás na internet, não encontrei nenhum texto em português. Encontrei primeiro só em alemão. E depois de muito caçar, encontrei uma edição de textos em francês. E aí, quando eu li os textos do Otto Gross, eu fiquei impressionado. Simplesmente impressionado. Assim, como é que pode um cara com ideias tão interessantes, tão importantes, ter sido apagado da comunidade psicanalítica? E aí fui atrás também de entender o que aconteceu com o Otto Gross. Então, eu vou meio que contar essa história, não sei se vai dar para apresentar muitas ideias dele. Mas assim, então, primeira década do século XX, Otto Gross já bastante presente na psicanálise. Então, desde o comecinho ali, em 1902, já lecionando psicanálise na universidade. Só que em 1905, o Otto Gross conheceu também o anarquismo. Ele passou um período em Ascona, na Suíça, que era uma cidade que reunia diversos anarquistas fugidos da Europa inteira. E ele não só conheceu teoricamente o anarquismo, como viveu o anarquismo durante alguns meses nessa comunidade. E foi muito influenciado também, né, pelo anarquismo. E ele encontrou ali uma possibilidade de articulação da psicanálise com a política. Na comunidade anarquista que estava ali lutando pela libertação sexual, ele pôde dar toda uma fundamentação teórica a respeito da sexualidade, para que os anarquistas pensassem, enfim, como lutar pela libertação sexual. Então ele ficou também bastante conhecido desde o começo do século XX na comunidade anarquista e artística da Europa. Ele acabou influenciando também diversos escritores e artistas da época. Aliás, só um parênteses rápido, uma curiosidade. Otto Gross influenciou, inclusive, o movimento antropofágico aqui no Brasil. Um amigo dele veio ao Brasil na época e trouxe as ideias do Otto Gross. Mas o Otto Gross andou passeando por aqui, pela América Latina, não é? Sim. Quando ele se formou em medicina em 1900, ele começou a fazer viagens de navio. Ele era médico, né? Então ele era médico de bordo de navios que faziam trajeto Europa-América do Sul. Aliás, é importante isso porque foi nessas viagens que ele começou a desenvolver um vício bastante intenso de ópio e cocaína. Tá vendo? Maldito E esse dado é determinante, esse fator foi determinante assim, para as complicações, porque ele acabou também se tornando uma pessoa difícil por conta do vício, né? Tanto que em 1902 ele foi internado pela primeira vez para se desintoxicar, e ele foi internado no hospital onde o Jung trabalhava. Foi lá que ele conheceu o Jung a primeira vez. Não tenho muitos dados, não encontrei muitos dados, né, muitos detalhes sobre esse primeiro encontro. Só descobri que o Jung não gostou muito do Gross nesse primeiro encontro. Mas, enfim, cada um depois seguiu sua vida. Só que por volta de 1908, o pai do Otto Gross, se chamava Hans Gross, que era um sujeito também bastante importante na Europa, ele foi considerado o pai da criminologia moderna, que inclusive era um conhecido do Freud. O Freud chegou a publicar um texto numa revista dirigida pelo Hans Gross, e aí o Hans Gross pediu para que o Freud tratasse do Otto. Porque ele estava com esse vício muito intenso, ele estava começando já a ter uns primeiros episódios de paranoia tóxica, como se dizia. O Freud meio que aceita essa demanda do Hans Gross, só que
ele pensava que o Otto precisava primeiro se desintoxicar do vício de cocaína para depois iniciar um tratamento analítico. E aí o Freud pediu para o Jung, sem saber da história da primeira internação, o Freud pediu para o Jung para interná-lo no hospital do Burgosli, se eu não me engano é o nome, né? E aí ele pediu para segurar o Otto Gross lá durante 5 meses, que depois desses 5 meses o próprio Freud ia até lá e faria o tratamento analítico do Otto Gross. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, o Jung começou a fazer o tratamento analítico do Gross. Não dá para saber exatamente porquê, mas teve algo ali que, nesse segundo encontro, já atraiu bastante o Jung. Na verdade, 1 ano antes, eles já tinham se encontrado num dos congressos médicos. E Jung chegou a falar para o Freud que achava o Gross um cara muito inteligente, embora psicopata. Na época, psicopata era o termo para falar mais de um perverso. Já que o Gross ele não só defendia, teoricamente, como ele vivia o amor livre. Então, ele tinha relações abertas, ele tinha uma mulher com quem era casado, mas só para vocês terem uma ideia, no mesmo ano, em 1908, ele teve 2 filhos com 2 mulheres diferentes, os 2 filhos com o mesmo nome, Peter. E as 2 mulheres moravam juntas e uma ajudou a cuidar do filho da outra. 1908. E uma delas era a von Richthofen, que eram 2 irmãs anarquistas. Sim, as von exato. Richthofen. Demorou 60 anos para acontecer outra vez. Pois é. 1962. Sim. Uma tentativa. Uhum. Bom, aí em 1908, então, o Jung recebe o Otto Gross no hospital e começa o tratamento analítico, que se dá também de uma maneira bastante interessante e bastante diferente dos padrões que se construíram depois. Porque as sessões eram diárias, duravam até 12 horas, sessões de 12 horas, e o Jung disse ao Freud, né, que quando ele cansava, era o Gross que assumia o papel de analista e fazia análise do Jung. Então, acho que foi o primeiro caso na história de análise mútua, né, na história da psicanálise. O Jung chega a dizer para o Freud que a própria saúde dele se beneficiou com essa experiência. E é interessante porque nas cartas entre o Jung e o Freud dá para acompanhar um pouco de como foi essa análise. Então, desde o começo, o Jung apresenta um diagnóstico para o Freud a respeito do Gross, né? Então, ele dizia que era um neurótico obsessivo, mas era um caso grave em função do vício de cocaína. Passadas 2 semanas, mais ou menos, uns 10 dias, 2 semanas, o Jung reforça o diagnóstico e diz que a análise está progredindo muito bem e que restariam apenas alguns vestígios, ali alguns restos a serem analisados. Só que o próprio Jung, estava em meio a muitos conflitos. Ele ficou muito impactado pelas ideias do Otto Gross e pelo modo como ele vivia. E o próprio Jung, ele estava ali, naquela época, apaixonado por uma outra psicanalista maldita, né? Sabina Spielrein. E aí não sabia direito o que fazer com essa paixão e encontrou ali nas ideias do Gross e na vida dele uma forma de repente, sustentar essa relação. Tem uma carta também da Sabina Spielrein dizendo, né, que o Jung tinha aparecido no quarto dela e tinha acabado de encontrar o Otto Gross, e que ele disse, então, que finalmente assumiria a relação com ela abertamente para todos. Só que ele não conseguiu. Só que não. Não conseguiu assumir? Não só não conseguiu assumir, como ele começou a segurar o Otto Gross internado
para ele, Jung, resolver seus problemas. Depois de praticamente 30 dias, a análise do Otto já tinha praticamente se esgotado, e ele percebeu que Jung estava querendo segurá-lo para resolver então suas questões. E percebeu também que Jung provavelmente alteraria o diagnóstico para poder mantê-lo preso no hospital. Boa, foi um sequestro jornalista. Nesse ínterim, o Otto Grossmann pediu para a esposa mandar um telegrama para o Freud, pedindo para que ele fosse internado num outro hospital. Só que o Freud não respondeu a tempo. Antes disso, o Otto Grossmann resolveu fugir. Só que assim que ele fugiu, o que Jung fez? Alterou o diagnóstico. Precisava ali se justificar para o Freud. Disse que se tratava de um caso de demência precoce. Esquizofrenia. Que foi conhecido. Que era a especialidade do Jung, né? Especialidade do Jung e, ironicamente, né, foi a partir de um texto do Otto Gross que o Bleuler chegou ao conceito de esquizofrenia. E foi rotulado depois como esquizofrênico, né? Foi aí que ele ficou, então, rotulado como psicótico. O caso foi super grave porque o Bleuler, na época, era o diretor do hospital. Ele escreveu um documento com esse diagnóstico, dizendo que o Otto Gross era um caso irrecuperável, que ele não teria condições de viver sozinho, que não teria condições de trabalhar. E, na verdade, um ponto que eu tinha esquecido de comentar, o Hans Gross ele tinha já pedido para o Freud um tipo de documento, um tipo de atestado para ter a tutela do filho. O Hans Gross ele era um dos principais defensores da teoria da degenerescência, que pregava que os marginais, os loucos, os homossexuais fossem expulsos, ou punidos, ou expulsos, excluídos da sociedade. Só que o próprio filho era um degenerado. Então ele precisava desse atestado para ter controle sobre a vida do filho. E Jung e Bleuler acabam dando esse documento, que acabou impactando a vida inteira do Otto Gross. Assim que ele fugiu do hospital, ele passou o resto da vida praticamente vivendo como fugitivo. Ele não podia ter endereço fixo para não ser preso ou internado. Dá um belo filme, né? Dá um filme fantástico. Não saiu ainda. Ainda não. Saiu o livro, ele escreveu o livro, mostra aí. Esse é o livro com os textos, né? Alguns textos do Otto Gross. No prefácio eu conto os detalhes da vida dele. A biografia está disponível também na internet. Aliás, se vocês quiserem dar uma olhada, pode passar. O título é Por uma Psicanálise Revolucionária. Sim, porque o Gross defendia, já desde 1908, que a psicanálise tivesse um papel na política. Então, no primeiro congresso internacional da história da psicanálise, que foi em Salzburgo, em 1908, o Gross não apresentou um trabalho exatamente, mas ele pediu a palavra e disse que a psicanálise poderia ser aproveitada como uma espécie de programa de ação revolucionária e que seria muito rico uma articulação das ideias do Freud com Nietzsche. O Freud simplesmente responde: nós somos médicos e devemos permanecer médicos. O Freud era contra, né? Pouco tempo antes, o Freud tinha publicado Moral Sexual Civilizada e Doenças Nervosas Modernas, onde ele dizia que não caberia ao médico, ao psicanalista, propor reformas. No máximo,
defender a necessidade de reformas, mas não propor reformas. E o Gross, já desde essa época, influenciado pelo anarquismo, pensava nessa participação da psicanálise na política. Reich não era contemporâneo dele. Não, Veio um Reich pouco depois. depois. 25, né? Isso. Acho que o Reich foi expulso em 32, não foi? É isso, um pouco depois da análise Outro do caráter, maldito. que é de 30. Né? Isso. Então, nisso, o Otto Gross também foi o primeiro psicanalista a articular diretamente psicanálise política. Tem vários textos dele sobre isso muito interessantes. Bom, mas enfim, depois que ele fugiu do hospital, então ele passou a ter uma vida itinerante. Então ele passava um tempo em Genebra, passava um tempo em Berlim, um tempo em Viena, e ele não podia ter nem endereço para o consultório. Então ele atendia muitas vezes ou na casa das pessoas, dos pacientes, ou em bares e restaurantes. Sim. Por conta disso, em 1900 e não lembro exatamente, mas acho que 12, 13, um grupo de psicanalistas denunciou Otto Gross na polícia, prendesse porque ele era herege ao movimento. Então os próprios psicanalistas perseguiram ele, queriam prendê-lo. Quanto tempo eu tenho? Uns 5 minutos, 10. Sei lá. Tá, não, porque senão eu vou falando, eu me empolgo aqui, vamos até madrugada. Vai até as 9, a gente está 8h10. Mas ele tem que falar também, e o público também. Sim, sim. Então, só para vocês terem uma ideia, o Otto Gross, então, depois que ele saiu também, ele fugiu, o Freud solicitou que o nome dele fosse retirado das atas do Congresso de Salzburg e depois pediu para retirar, para apagar o nome dele de uma citação que o Freud tinha feito em O Xiste de Suas Relações com o Consciente. Então, teve um papel ativo do Freud no apagamento do Otto Gross. Só que o curioso é o seguinte, o Freud continuou lendo os textos do Gross. Em 1909, um ano depois da fuga do Gross, o Freud escreve uma carta para o Jung, dizendo que recebeu o último livro do Otto Gross, e diz o seguinte: não tem jeito, o homem é mesmo inteligente. Só que, mesmo assim, continuou excluído. E o que é complicado também, porque, nesse momento, já em 1908, o Freud estava preocupado com a institucionalização da psicanálise, já estava pensando na formação da IPA, e estava pensando quem seria o herdeiro dele. Eu digo herdeiro porque o próprio Freud chamava dessa forma. E ele apostava tanto no Otto Gross como no Jung. Assim que o Otto Gross fugiu, o Freud passou a apostar só no Jung. As cartas seguintes assim são meio chocantes, eu diria até, porque é evidente ali que o Freud discorda da mudança de diagnóstico que o Jung fez, mas coloca panos quentes, dizendo um ponto bom dessa história toda é que você voltou a ter ideias próximas das minhas. Não, se criou mesmo uma disputa ali fraternal, eram os dois filhos do Freud. Ele dizia não só em herdeiros, quem seria o filho primogênito e herdeiro da psicanálise. E o Jung foi com unhas e dentes para alcançar esse posto. 4 meses depois da fuga do Gross, o Freud chama o Jung, então, de seu filho primogênito e herdeiro. 4 meses. 4 meses. Então, teve um papel ali intencional do Freud, mesmo continuando a admirar o Otto Gross, em deixá-lo apagado.
O Gross seria mesmo uma espécie de problema para o Freud. Ele tinha uma vida excêntrica, ele era um anarquista. O Freud estava preocupado que a psicanálise pudesse ser aceita socialmente, que a psicanálise pudesse se expandir. E nisso o Gross seria um problema. A psicanálise poderia ser atacada por conta dessa vida meio louca do Otto Gross. Só que, bom, a gente pode pensar, né, que poderiam haver outros meios dele lidar com essa dificuldade. Então, Freud sempre procurou dissociar o nome do Otto Gross da psicanálise. Tanto que só um dos textos do Otto Gross foi publicado numa revista psicanalítica. Todos os outros foram publicados em revistas de arte ou de anarquistas. E esse texto que foi publicado numa revista psicanalítica só foi publicado porque quem dirigia essa revista era outro maldito, o Steckel, que saiu mais ou menos junto com Adler. Vamos ter que fazer outra mesa, hein? Tem muita coisa. Uma por mês. Nossa, não, aqui tem muita coisa mesmo para contar. É porque o Steckel chegou a ser também outro analista do Otto Gross. Foi uma espécie de acordo porque em 1900 acho que por volta de 1916, 15, 16, o Hans Gross finalmente conseguiu prender o filho. A história da prisão serviu de inspiração para o começo do processo do Kafka. No livro tem a história. É incrível, assim. Porque O que eu fiz? entraram 3 homens enormes no apartamento dele, que ele dividia com um colega, e o prenderam sem explicar por quê. E esperaram a polícia chegar para levá-lo preso sem nenhum tipo de acusação. O que aconteceu? Houve todo um movimento da parte da comunidade artística para libertar o Otto Gross na Europa inteira, praticamente. Em várias cidades da Europa fizeram campanhas, apareceu no jornal, em revistas literárias. E por conta dessa pressão, o Hans Gross aceitou libertar o Otto, desde que continuasse com a tutela e desde que ele fizesse um outro tratamento analítico. Foi aí que ele fez a análise com Steckel. Um último ponto, só para finalizar, é que, assim, o que também é curioso e irônico e triste é que a teoria do Otto Gross fala justamente da violência que ele sofreu. Ele elaborou toda uma teoria do conflito interno a partir dessas relações de poder. Então, já em 1908, ele vai dizer que o conflito interno primordial se daria entre o que é próprio, que seria singular de cada um, e o estrangeiro. Esse estrangeiro seria uma espécie de soma de todas as imposições, arbitrariedades, seduções, sugestões que uma criança sofre. Será que dá tempo? Vou tentar bem rapidinho. Porque ele diz assim, sexualidade para ele, apoiando ainda em Freud, é busca de contato com outro. Busca de contato físico e psíquico. Só que ali o bebê, ele está numa condição de extrema vulnerabilidade. Então, essa busca de contato, ela, nesse momento inicial, ela é condizente com o que ele chama de instinto mesmo de autopreservação. Só que, com o tempo, ele não descreve exatamente quando se daria, né, na vida da criança, mas, com o tempo, esse amor, esse contato com o outro, ele passa a ser condicionado por uma espécie de submissão. Algo do tipo, a criança só vai ser amada se ela obedecer aos pais, se ela fizer aquilo que os pais mandam.
isso dá à sexualidade, segundo Gross, um caráter masoquista. Então, ele fala aí de um masoquismo original, muitos anos antes do Freud, acho que uns 20 anos antes, em que a sexualidade, esse prazer do contato com o outro é associado à submissão. Só que também, com o tempo, essa submissão exigiria tanta abnegação de si que, para a criança sobreviver, para o que é próprio, de alguma maneira, sobreviver, seria necessário um super investimento no eu, para que essa autoconservação se sobrepusesse à vontade de submissão. Só que é esse super investimento no eu que daria origem ao que ele vai chamar de vontade de potência. É uma espécie de tentativa de inversão. É tão sacrificante, tão angustiante ficar nessa posição submissa. E se as relações se dão dessa forma, quem manda, quem obedece, então é melhor estar no papel de quem manda, de quem domina. E aí que daria à sexualidade um caráter sádico. Então ele vai dizer que o conflito sexual que seria descrito pelo Freud seria só um desdobramento desse conflito interno primordial. Tem uma série de coisas a serem discutidas aí, enfim. Acho que essa teoria é muito interessante, teria que ser trabalhada também, situada. Mas, enfim, é algo, no mínimo, importante para a gente pensar e debater. Então... Próximo sou eu. Alô? Tá dando para ouvir? Tá. Legal. Bom, eu nem sei, na verdade, por onde eu vou depois de tudo isso, mas vamos lá. Eu pensei em tanta coisa, e eu já tinha pensado, escutando o Cláudio e o Marcelo, pensei em várias outras coisas, mas eu não sei se eu falo de um maldito favorito. Talvez eu vá começar falando do porquê que eu acho importante a gente estar falando disso, pelo menos a partir da minha perspectiva, né? Porque, para algumas pessoas, eu também fiz o meu mestrado e contei a história do Ferenczi e tal, enfim, e uso muito isso para dar aula e tal. E algumas das pessoas acham que é frugalidade, ou eu estou contando fofoca, e que não tem grande serventia em termos da minha prática clínica. Na verdade, eu fui atrás desse tipo de informação justamente por uma questão clínica, né? Eu fiz a minha formação como psicanalista aqui no CEP, eu não sou psicólogo, eu vim do direito, né? E aí, depois de começar a atender, né, eu vi que muitas pessoas que eu atendia, com aquilo que eu tinha aprendido da forma como eu tinha aprendido, não dava conta, né? Falei, bom, eu não tenho um Carl Rogers, eu não tenho alguma outra coisa, alguma para fazer, né? Então, eu tenho que estudar alguma coisa diferente, né? E aí comecei a estudar muitos autores, porque, enfim, quando eu fui praticar psicanálise, a minha ideia não era de defender a psicanálise, não estou aqui para isso, não é o meu interesse. A minha ideia era de tentar ajudar as pessoas que compareciam ali à minha frente com os seus sofrimentos, né? E, enfim, então, vou estudar outras coisas, porque não devo ser só eu que tenho esses problemas, né? Essas questões, enfim, essa dificuldade. E aí fui passando por autores, até, né, eu tinha uma certa dificuldade com alguns autores, como o Winnicott, eu não conseguia entender aquilo como sendo psicanalítico, e isso eu não quero dizer que é ruim, mas eu não conseguia colocar dentro de um contexto que me fosse compreensível, né? Tinha vindo de uma coisa mais freudo-lacaniana, enfim. E aí fui passando por alguns autores até que cheguei no Ferenczi, né? E a chegada no Ferenczi foi super interessante, porque estava lendo um livro editado lá por 1994, aqui, acho que chama Ferenczi, Estilo, Pensamento e Técnica, alguma coisa assim, um livrinho da 34. Sim. Isso, esse, né? E aí... Katz. Do Chaim, do Katz, isso, né?
E aí cheguei, e aí eles faziam algumas relações ali de técnica ativa com corte lacaniano e coisas assim, mas é que o Ferenczi mudou a técnica dele. Eu falei, pô, esse cara mudou, então ele viu alguma coisa interessante, eu acho que isso aí vai me ajudar, né? Daí comecei a estudar o Ferenczi. E foi incrível, né? Porque me ajudou muito na clínica. E era fundamentalmente o que me interessava, né? Então, aí falei, bom, vou estudar aqui esse cara, né? E aí fui fazer mestrado, coisa e tal. E eu achei uma das coisas que eu acho que é super interessante estudar esses caras é porque dá para a gente uma perspectiva da psicanálise como uma construção de pesquisa de grupo, né? Então, o primeiro grande ganho que me dá estudar isso como uma construção coletiva, qual que é? Muda a minha relação com o próprio Freud. Né? Na medida em que eu percebo o Freud como um ser humano. Um ser humano genial, mas ainda assim um ser humano. Bom, em que isso melhora a minha vida? Né? Eu penso, talvez, né, eu não precise encarar uma certa prática como aquela coisa meio o que Freud pensaria do que eu estou fazendo. Porque na medida em que eu percebo, né, que muitas pessoas, no tempo dele, questionavam ou pensavam coisas diferentes, eu me dou a liberdade de poder pensar e pensar coisas diferentes. Então, a gente passa de uma prática que é um tanto monoteísta, né? E eu acho que a era das escolas tem uma característica monoteísta, né? Para uma prática, eu não diria nem politeísta, porque não tem deuses, na verdade, né? Quer dizer, todos nós aqui estamos tentando fazer alguma coisa para ajudar alguém com aquilo que a gente dispõe, né? Então, estudar a história desses caras que a gente está falando, para mim, tem um vigor clínico importantíssimo, né? Porque me ajuda a contextualizar aquilo que eu leio, né? Me ajuda a perceber a potência do pensamento de cada um desses autores, né? E me ajuda a perceber também os limites, as implicações, né, do pensamento de cada um deles. Eu acho isso incrível, né? Porque vitaliza a prática, né? Eu acho que eu tenho a sensação, né, de que nenhum desses grandes autores que a gente está falando gostaria de ser tomado como uma figura totêmica, na essência daquilo que morre quando você percebe aquela figura desencarnada de um texto religioso, né? A potência está justamente no debate, né? Na questão, naquilo que a gente vai percebendo como uma construção. Então, isso é muito interessante. Uma outra coisa que eu acho interessantíssima, né, de falar dessas pessoas, e isso é uma observação que a Ana Freud faz lá, não sei exatamente quando, acho que lá pelos anos 30, talvez. Ela diz assim, nossa, como mudaram as pessoas que procuram se tornarem psicanalistas, né? Os primeiros psicanalistas eram pessoas extremamente singulares. Depois começam a aparecer pessoas normais para serem psicanalistas, né? Bom, pessoas normais fazem coisas normais, né? E eu não sei se eu gosto muito de fazer coisas normais, né? Então, quer dizer, você tira um certo espírito revolucionário, e, nesse sentido, a figura do Freud ela é muito paradoxal, porque o Freud, até pelo momento que nasceu e coisas assim, ele tem uma dimensão um tanto conservadora da sua forma de ser, né? E eu acho que aí tem um reflexo que a gente pode pensar nas questões políticas e como a psicanálise praticada pelo Gross ou pelo Ferenczi refletia um certo pensamento acerca do poder, né? Então, por exemplo, isso que o Marcelo falou é super interessante, né? Essa ideia do conflito do próprio com o estrangeiro, em 1908, né? O Ferenczi, por exemplo, em 1908, nesse mesmo congresso, Congresso de Salzburgo, né? Ele leva o primeiro texto que ele apresenta em público. Não.
É o Psicanálise e Pedagogia, se chama esse texto, né? E esse texto ele tem uma abordagem muito semelhante à abordagem que o Gross dá para a questão. Só que o Ferenczi, diferentemente do Jung ou do Adler, do Jung e do Adler, principalmente, que eram muito próximos do Freud, esses dois autores, eles rapidamente perceberam as divergências que eles tinham com o pensamento do Freud e se afastaram, né? Então, o Adler se juntou ao Freud em 1902, se afastou em 1910. Jung se juntou ao Freud em 1907, se afastou em 1912. Por questões que eles já traziam antes ou logo que eles conheceram Freud. Não é que o Jung mudou de ideia ao longo do tempo sobre a questão do instinto e da sexualidade. Na terceira carta que o Jung manda para o Freud, ele já diz, olha, eu não concordo com essa tua ideia, né, de que sexualidade, a gente teria que pensar diferente numa pulsão de vida ou coisa assim. Uma coisa está dentro da outra, né? E o Freud, não. O Adler, a mesma coisa lá atrás, né, com as ideias dele sobre o eu, sobre a questão do ambiente como formador das neuroses, coisas assim, isso são coisas anteriores. Esses caras vieram do mundo que não existia psicanálise. E eram caras inteligentíssimos com ideias próprias que existiam antes das ideias, ou deles terem a apreensão das ideias do Freud. Então, eram caras muito criativos. O Ferenczi parece que ele encontra uma saída diferente, que é mais ou menos... É uma saída curiosa, a saída que o Ferenczi encontra. Eu vou contar desse texto de 1908, porque isso é super interessante. O Ferenczi, ele meio que esquece que ele pensa diferente do Freud, né? Então, uma coisa que eu achei super interessante no processo de fazer o desenvolvimento do pensamento do Ferenczi foi o seguinte. A maioria das pessoas se concentra em estudar o Ferenczi no fim da vida, porque diz que as grandes ideias do Ferenczi surgem no final da vida dele, que antes ele era um freudiano. Não é bem verdade, é uma verdade parcial, né? O Ferenczi, ele, antes de se tornar psicanalista, ele já tinha publicado 40 textos científicos, né? E ele chega para a psicanálise com certas ideias e certos interesses, né? Ele, tal qual Jung, ele era interessadíssimo em ocultismo, né? Ele era interessadíssimo em educação infantil, tal qual o Adler e tal qual o Gross, né? Pela questão de uma certa ideia um pouco revolucionária, né? Quer dizer, então, essa revolução tem que se dar pela forma como a gente educa as pessoas, né? Ele era interessadíssimo em biologia, um interesse que ele compartilhava com Freud, né? Teoria da evolução, essas coisas. Ele era interessado em teoria da degenerescência. O Ferenczi foi perito criminal, né? Ele trabalhou em fórum. Então, quando ele chega nesse congresso, né, de Salzburgo, ele escreve esse texto que chama Psicanálise e Pedagogia, né? Curioso, e é um texto muito... Vou contar uma coisa para vocês que vai estar... Enfim, quando a minha dissertação for publicada, vai estar lá, mas é uma coisa super curiosa e pouco conhecida. Esse texto tem duas versões. Ele tem uma versão... Vou ter que explicar isso para vocês, né? As obras completas do Ferenczi em alemão existem duas versões. Uma em 3 volumes, uma em 4 volumes. A versão em 3 volumes é a versão que foi traduzida para o inglês. A versão em 4 volumes é a versão que foi traduzida para o francês, que é a versão que chegou para a gente. A nossa versão ela é traduzida do francês. Na versão traduzida para o francês, você tem uma edição desse texto. Na versão para o inglês, você tem outra. Então, um belo dia, eu estava lá fazendo coisas da dissertação. Aí eu falei, deixa eu ver isso aqui no inglês e tal, né? Aí eu fui ler o texto era outro. Tinha o mesmo nome, mas o texto era diferente. Por quê? Como pouca gente sabe, foi difícil de entender por quê. Mas eu encontrei um texto, acho que da editora da correspondência deles, que fala o seguinte, bom, uma diferença fundamental dos textos é que o texto publicado em húngaro, ele é mais reformador. Ele tem um aspecto mais de dizer, nós deveríamos fazer isso, né? Nós temos que pensar nessas coisas, que não é o texto que ele leva para o Congresso, que é o texto em alemão, né? O texto em alemão, ele dá alguma indicação, mas é muito mais sutil, né? Essa autora, e eu tendo a concordar com ela,
diz que ele fez isso para não desagradar muito a audiência ali, né? Então ele deixa um negócio mais parecido com moral sexual civilizada e doença nervosa, que é um texto que dialoga bem, que é interessante, porque você vê o pensamento do Freud e do Ferenczi sobre um tema parecido. E o que ele vai dizer nesse texto, por exemplo, que é parecido com o que o Gross defende, é o seguinte: ele vai dizer o seguinte, né? Que a expectativa que nós temos quando educamos uma criança é de que, na medida em que a gente diga para ela não fazer certas coisas, que o desejo dela de fazer certas coisas desapareça, né? Mas o Ferenczi vai dizer, o desejo não desaparece. Ele vai dizer, cria-se uma personalidade distinta, né? Obviamente, a gente não está falando da mesma coisa que o Freud fala, né? A gente não está falando de um conflito de pulsões. A gente está falando de alguma coisa, de uma interação, né, do ambiente com a criança, né, onde, e a gente também não vai falar de recalque, porque a gente está falando de uma personalidade distinta. Então, o Ferenczi vai antecipar alguma coisa um pouco parecida com o falso self, né? Quer dizer, a gente se adapta, né, e algo do nosso cerne, né, daquilo que nos é autêntico, fica de lado. Isso ele disse em 1908, né? Ele apresenta aí e segue a vida, né? Aí depois ele faz a introjeção, o texto da introjeção, né? Transferência e introjeção, enfim. Esse tipo de ideia, né, é o tipo de ideia que vai aparecer nomeada e legitimamente defendida pelo Ferenczi de uma maneira clara no final da vida dele, né? A adaptação da família-criança, né? Quer dizer, o quanto a família tem que, de alguma maneira, né, no processo educativo, ela se colocar na condição do bebê e não o oposto, né? Enfim. Então, certas divergências que o Ferenczi tinha com relação ao pensamento do Freud, ele mesmo vai deixando de lado. Então, esse texto fica ali, né? E aí, lá por 1910, depois 1912, né? Depois que tem toda a divergência com Adler, com Steckel, com Jung, o Ferenczi ele passa aí uma década um tanto mais freudiano, né? Ele, inclusive, participa da escritura dos escritos técnicos, né? Ele propõe a criação da IPA, né? O texto que fala lá do precisamos criar uma associação internacional, tal, é dele, enfim, né? E aí tem a guerra, ele vai para a guerra, né, como médico, tal, e volta. E quando ele volta, 1919, né, a psicanálise começa a ser procurada por pessoas com quadros diferentes, né, muitos traumas de guerra, coisa assim, né? E aí acontece uma coisa muito interessante, né? O que é essa coisa interessante? O Ferenczi, por um lado, ele começa a usar a técnica ativa, né? Que é uma coisa, inclusive, que ele compartilha a criação com Freud, né? Que são você pedir para o paciente fazer certas coisas ou deixar de fazer certas coisas, não com o efeito de, por esse pedido, algo mudar, mas para você tentar desencalacrar processos que estão, de certa maneira, paralisados, né? Então, por um lado, ele começa a praticar uma psicanálise mais intrusiva, né? Que confronta com aquilo que a gente poderia chamar de gozo, mas ele começa a receber pacientes que estão numa condição muito diversa dessa suposta neurose que precisaria ser confrontada. Percebem, então, a tensão do momento? Né? Por um lado, ele trabalhando ativamente com a psicanálise mais intrusiva para tentar mais a abstinência, né? Recebendo pessoas que ele vai começar a perceber que precisam do oposto. Olha que coisa interessante, né? Mais acolhimento. Então, nesse momento, o Ferenczi descobre duas pessoas, dois malditos. Um não é nem um maldito, um é o dono do satanário, né? Que é o Georg Grodek, né? Vocês conhecem Georg Grodek. Esse não é tão maldito assim. O Grodek? Não, o Grodek ele não é maldito, porque o Grodek é o tipo do cara que fala, se é o diabo, ele te assombra. Né? Ele está fora da história.
Não, mas ele está fora por opção própria. Sim, sim, sim. Né? Mas a história do satanário é verdade. O Grodeck era um cara tão genial, né, que as pessoas queriam, de alguma maneira, né, os médicos e analistas, eles queriam agradar o Freud, ser valorizados pelo Freud. O Grodeck não. O Grodeck dizia, não venha me chamar de psicanalista porque eu sei a implicação de ser chamado disso por você e eu não quero me comprometer. Né? Então, o Grodeck, ele tinha um... Como se chama? Aqueles lugares onde tinha banhos... Baden-Baden. É em Baden-Baden, isso. Sei lá. Tem um outro nome, enfim, né? Ele tinha isso, E aí, ele tinha ali os pacientes que ficavam lá, né? E ele diariamente fazia uma reunião com os pacientes, né? Subia lá num púlpito e começava a falar as ideias dele sobre adoecimento psíquico, né? Aí, um belo dia, ele resolveu fazer uma revista do sanatório. Aí ele fez a tal da revista, né? E resolveu, não tinha título. Aí, um dos doentes chegou e falou assim, Satanarium. Aí ele gostou do Satanarium, botou no nome da revista, Satanarium, que era o nome da revista do... Sanatório, Satanarium, né? O Grodeck se tornou médico do Ferenczi, né? E ao conhecer o Grodeck e outra pessoa que ele já conhecia, mas aí ele forma uma aliança muito interessante, que é outro maldito, que é o Otto Rank, né? O Ferenczi começa a reencontrar as intuições que ele tinha deixado para trás. Porque ele começa a perceber que vem pessoas que precisam de um tratamento diferente daquele que ele estava tendo, e essas pessoas dizem para ele o seguinte, né? Vocês devem conhecer o livro mais famoso do Otto Rank, que é o Trauma do Nascimento, 1924, né? Eles começam a dizer coisas que, na época, para a psicanálise, eram muito estranhas, né? Para a psicanálise freudiana. Que assim, olha, o Grodeck, no livro numa carta para o Ferenczi escreve, não sei o quê, a questão do pai, né? Transferência paterna é o decisivo na psicanálise e tal. Aí o Grodeck escreve para o Ferenczi, olha, eu não sei por que isso é mais importante que a transferência para a mãe, para uma bola, para a chupeta ou para uma madeira. Né? Então, ele está falando, um lance meio objeto transicional, né? Aí o Ferenczi fala, nossa, né? Então, quer dizer... Aí o Otto Rank vem com umas ideias sobre a importância do trauma do nascimento e traz para o cerne, né, da discussão o problema da mãe, né? O coitado do Otto Rank escreve o livro do Trauma do Nascimento como uma homenagem ao Freud, para dar como uma homenagem de aniversário para o Freud. O Freud primeiro diz que o livro é genial, diz assim, isso aqui é a coisa mais genial da história da psicanálise, depois do Complexo de Édipo, mas quando ele publica o livro, o Freud fala, não, isso aqui não dá. Óbvio que o Freud diz que fala que isso não dá de uma maneira mais direta, porque a questão do trauma do nascimento coloca o Complexo de Édipo em perspectiva, né? O problema é que, quando ele publicou esse livro, vocês sabem que tinha o comitê secreto, né, que era o Freud, o Ferenczi, o Jones, o Abraham e o Otto Rank, e mais alguém que entrava e saía lá, enfim. Foi o Sachs, foi o Ettingon, né, mudou com o tempo, enfim. Aí, dá um racha no comitê interno, porque o Freud gostava muito do Rank, o Abraham fala, isso aí é inadmissível, o Freud fala, não, vamos lá com calma, vamos olhar, tal, não sei o quê, então dá um racha nisso. Mas por que isso é importante, né? Porque a partir dessas pessoas, o Ferenczi começa a se reapropriar das suas próprias ideias, né? Que conduzem ele a toda aquela revisão que ele vai fazer no final dos anos 30 do pensamento dele, né? Então, quer dizer, para reduzir aí a história, para a gente conseguir discutir um pouco. Eu acho que é super importante a gente falar desses caras, né? Porque olha como a gente se sente vitalizado ao falar da história da psicanálise, né? Eu acho, aí,
dizer uma coisa que eu fui descobrindo também para o Cláudio. Existem certas lendas da psicanálise que se tornam verdadeiras, né? Tipo, Freud dizendo que ninguém gostava da teoria dele, que ele teve que lutar muito, tal, não sei o quê, né? Não é exatamente verdadeiro que as pessoas não estudavam o Ferenczi nesses 50 anos. Sim. Né? Mas o que acontece é que, na verdade, existe uma história recalcada da psicanálise, não são autores. Existe uma história que a gente não conhece. Né? Eu estou falando de Erich Fromm, né? Eu estou falando de Clara Thompson, eu estou falando, né, de Karen Horney, né, que eram autores nos Estados Unidos, né, do William Aronson Institute, que liam Ferenczi. Né? Você pega textos de psicanálise interpessoal dos anos 40, eu tenho um que eles falam assim, fundadores. Tem foto, Harry Stack Sullivan, Clara Thompson e Ferenczi. Né? Então, tem uma história... Por que Severo não estava aí? Deveria. Tem uma história da psicanálise que a gente não conhece. Né? Então, é muito revigorante a gente conhecer isso. Né? Porque faz a gente se sentir parte de alguma coisa que tem vida, né? Me parece que o sentimento maior é de poder estar um pouco mais livre. De poder estar um pouco mais perseguido, não é? A perseguição. Sabe que naquela época Fala tinha... aqui, senão o pessoal... sabe, naquela época tinha uma coisa que era o olho de Londres. Isso. O olho de Londres. Não posso fazer nada porque não é assim, o olho de Londres, né? Era enfim, os que davam as diretrizes, né? Se você não faz assim, não é psicanálise. Então, acho que era isso que eu queria dizer aí para a gente conversar um pouco sobre as ideias, né? Isso. Muito. Bom, então, estamos abertos para comentários, críticas, elogios e, sei lá. Se ninguém perguntar nada... Não, para, calma. Já apareceu. A gente quer mais. Eu fiquei encantada, eu queria mais sobre o Otto Gross. Da forma como você falou, isso é bem atual, essa coisa da subjetivação, o masoquismo como uma subjetivação. Por que eu estou dizendo isso? Já tem autores que já estão sustentando isso na atualidade, na contemporaneidade. Ou seja, o Birman mesmo ele coloca que seria uma forma primordial de subjetivação dentro dessa coerência perversa que, né, já se sustenta. Mas confesso a você que quando eu li o Birman, quando eu li A Cidade Perversa, eu saio um pouco angustiada, porque um pouco sem saída, sabe? Mas você fala desse investimento no eu. Como seria para o Gross esse investimento no eu? Porque, teoricamente, está muito claro, isso me lembra, né, essa vontade de potência, essa coisa de trazer, ou seja, você traduzir esse cara que sobrevive vai ser o super-homem, porque ele vai sobreviver a isso. Mas como seria esse investimento, já que essa própria cultura é que ele vai fazer esse masoquista? Obrigado. Vamos pegar mais perguntas? Aqui. Boa noite, meu nome é Paulo. Eu estou no 6º ciclo e uma coisa que eu vim percebendo conforme o debate aqui sobre o maldito, eu fiquei pensando no não dito também, e eu participo de alguns grupos de estudo e algumas discussões da psicanálise marginal. Vamos montar um grupo de estudo, vamos montar outro grupo de estudo, vamos fazer um trabalho aqui, e sai pau. São caras gênios, mas é pau. Eu acho que nos 3, eu levei isso para a minha análise, porque eu falei, pô, a gente vai para a análise para dar conta da angústia, e eu volto mais angustiado na psicanálise, porque é pau, cada grupo de estudo é uma briga. E isso que vocês vão falando que aconteceu com Freud, com Ferenczi, com Jung, eu me dou conta hoje. Claro, eu acho que dentro da instituição é como o Freud fazia o papel de organizador.
Mas fora da instituição, isso está muito próximo agora. O que aconteceu na Vila Tororó, hoje a gente vê lá o Absalha e a Maria Rita Kel. Isso é origem de uma briga anterior. Se quem está envolvido na psicanálise de rua sabe que ali é frutos de brigas que ocorreram e que está ocorrendo na psicanálise marginal. Queria saber o que vocês pensam sobre isso. Alguém mais? Bom, já dá bastante samba, não é? Então, cavalheiro. Começo? Bom, também teria bastante coisa para falar disso. Como que seria esse investimento no eu, né? Ou como não sei se é bem esse o teor da pergunta, né? Como barrar esse... Isso. Então, essa é uma questão central na obra inteira do Autogross. A aposta dele vai via educação. Então, ele vai falar bastante de como seria a formação intelectual, inclusive a formação intelectual do revolucionário, e como que a psicanálise poderia contribuir para isso. Um dos pontos fundamentais que ele coloca é que a revolução ela precisaria começar pela subjetividade. Seria preciso que cada um reconhecesse em si mesmo a vontade de potência, como essa vontade de potência se constituiu, os efeitos danosos que ela provoca nos outros e em si mesmo. E ele coloca que a psicanálise, sem ter isso como objetivo inicial, mas pela própria técnica psicanalítica, isso já levaria o sujeito a se deparar com essas questões. Mas aí ele levanta a questão, como levar isso para a coletividade sem que isso se torne uma outra sugestão, uma outra massificação, que recairia no mesmo problema. Ele tem uma frase ali que é brilhante, que ele fala que todas as evoluções no passado fracassaram porque o revolucionário de hoje na época dele, repetiu justamente aquilo que combatia. O que tem a ver com a sua questão? É impressionante como na história da comunidade psicanalítica a gente encontra também esses embates para ver quem vai ter mais prestígio, quem vai dominar sobre os demais, quem vai ter uma espécie de mercado maior, quem vai ter as melhores ideias, aí todas as brigas, disputas por quem são os autores das ideias, as questões dos plágios. O Gross diria assim, olha, tem algo aí que não foi analisado. Inclusive, ele faz a crítica ao Freud. Ele fala, o Freud foi genial, mas ele faz uma provocação. Parece que faltou ao próprio inventor da psicanálise analisar a vontade de potência. E isso tem a ver também com o que o Gustavo estava falando, eu diria, porque se a gente não fala sobre isso, a tendência é repetir. Então, por isso que é muito além de uma fofoca psicanalítica. A gente precisa saber dessas histórias, de como a própria comunidade psicanalítica está sujeita aos fenômenos de grupo, como os próprios psicanalistas estão sujeitos à vontade de potência. Se a gente não fala sobre isso, a gente vai funcionando pela repetição. Quantas histórias existem? A gente fala dos mais famosos agora, sim, mas nas instituições atuais, quantas histórias dessas existem ainda? De pessoas que são excluídas e rotuladas de psicóticos, disso, daquilo. Se a gente não fala sobre isso, fica recalcado. E o que é recalcado retorna. Mas o cavalheiro está dizendo que não dá para conversar. Que só dá pau. Não tem conversa, não é? Você estava dizendo. Que é, de fato, uma dificuldade, né? Mas o que a gente faz aqui, esse esforço, é de... Vamos colocar em debate, vamos falar dos malditos, vamos ver como essas histórias são danosas, né? Aí eu acho que é o que o Marcelo falou no começo, né? Quer dizer, por mais que a gente perceba
que existe um avanço com relação à história recalcada da psicanálise. A gente está caminhando nisso, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa para vocês. Por exemplo, quando eu fui falar na dissertação que o Ferenczi se interessava por espiritismo, mas por que vai botar o espiritismo na história, né? Pô, porque a história é essa, só por isso que eu vou botar, né? Então, né, escutei de pessoas... Quer dizer, tem assuntos que também parecem malditos, né? E como se a gente devesse vender uma certa história higienizada da psicanálise, retirando aqueles que a sujam pela sua postura, aqueles que a sujam pelas suas ideias, ou aqueles que a sujam pela sua história, né? Quando, na verdade, né, é que eu acho que essa é uma saída muito fácil, entendeu? Porque quando a gente se dispõe a lidar com essa verdade, vamos chamar assim, né, da psicanálise, o nosso compromisso, ele deixa de ser moral e se torna um compromisso ético, né? A gente tem que se haver com isso e o que a gente vai fazer com isso. Então, a gente não está apostando mais em alguém ou numa instituição que vai nos dizer isso dentro e isso fora. Então, a nossa implicação, ela passa a ser muito maior. Sim. Consigo ser claro com isso? Sim. Eu acho que a proposta, quem sabe, da mesa, o que estamos conversando aqui, é que, enfim, se tem malditos, tem possibilidade de alternativas. Não é assim? Então, eu acho que essa mesa fala de não fanatismo, não é assim, não de compartimentalismo, não é assim, de uma possibilidade mais verdadeira de você procurar, de cada um de nós procurar qual é o nosso caminho, não é assim? Tudo bem, como diz ele, não é coisa de moral, é uma coisa ética, não é? A ética do cuidado, não é? Mas eu me senti muito melhor depois que comecei a ler Malditos, não é? Porque assim, tipo, a paranoia não é que não esteja ainda paranoico um pouquinho, né? Assim, não conto tudo, né? Mas melhorou bem. Então isso é um convite. E que quando a gente começa, acha que tem que obedecer, não é assim, tipo, se não, puxa. E é uma coisa que E isso de ter que obedecer, eu acho uma coisa tão paradoxal dentro de uma atividade cuja proposta é libertar. Pois é. Não me faz muito sentido. Nenhum sentido. E que eu acho que às vezes está associado a um problema que é a tal defesa da causa analítica. Uhum. Essa defesa da causa acaba servindo de justificativa para manter essas histórias sob silêncio. Por que a gente vai levar isso para a comunidade aberta? Assim? Isso vai prejudicar a imagem da psicanálise. Uhum. Só que essa defesa da causa acaba sendo uma espécie de autodestruição da própria psicanálise. Sim, concordo com você. Que aí as diferenças não podem aparecer. Quando surgem as diferenças, surgem os conflitos, as brigas. Qual é a verdadeira psicanálise? Quem é o narcisismo das pequenas diferenças. Sim. Então é fundamental para a própria causa psicanalítica a gente falar dessas histórias, né? Sim. Então, quem sabe a gente monte outra mesa, né, eventualmente. Muitas. E isso que é interessante, não é? Poder, sim. Eu ia fazer uma sugestão que a próxima mesa fosse sobre as malditas da psicanálise. As malditas. Eu queria lembrar que a Sabine Spielrein acabou no rodapé da história, né? Sim. Porque ela só aparece no rodapé do Além do Princípio do Prazer como as ideias inaugurais do que seria a pulsão de morte. E o Paul Freud, né, se aproveita para construir a teoria dele. E o Freud ainda diz que é um texto obscuro. Exato. Só que você vai ler o texto dela é muito mais claro que o do Freud. Fica a sugestão para ser uma mesa das mulheres malditas da psicanálise. As malditas, ok. Bom, outra pergunta, podemos... O Mário falou que a gente não pode. Não, que desde que eu entrei na psicanálise, na verdade, eu sempre tive um interesse por um filão maldito específico, que é o do marxismo e a psicanálise. Né? E aí, desde então, eu sempre fui pesquisar isso e, na verdade, eu tive
mais facilidade de encontrar na Argentina coisas sobre isso do que aqui no Brasil mesmo, né? Mesmo isso, assim, eu conheci primeiro o Reich, que aí tinha toda essa história, não, mas ele era louco, não sei o quê, e fui ler coisas muito interessantes, na verdade, do Reich. E aí depois fui ver que a história dele mostrava justamente isso, esse interesse do Freud por higienizar a psicanálise de comunistas, de anarquistas, de gente que pudesse atrapalhar a causa, né? E aí eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês têm alguma indicação, assim, de talvez por onde eu pudesse ir atrás dessas. Tem aquele livro que eu só lembro, eu tenho a edição francesa dele, Otto Fenikel e La Gauche Freudienne, né? Que eu não me lembro o nome do autor, mas eu vi um texto seu que você cita esse texto, esse livro, eu acho. A esquerda freudiana. Otto Fenikel e a esquerda freudiana. Mas esse livro, eu sei dele em francês e eu acho que ele tem em inglês. Se você quiser deixar o teu nome e teu e-mail, eu te passo esse livro depois, o título dele certinho. E se quiser começar pelos primórdios, eu acho que o primeiro que fez essa articulação foi o Adler. O Adler, sim. Você encontra que não tem textos do Adler traduzidos também, né, para o português. Mas nas atas da Sociedade Psicanalítica de Viena tem uma apresentação lá do Adler que ele fala sobre o marxismo. O Alfred Adler, ele é um cara muito interessante, né? Porque como ele vem de trabalhar com pessoas desfavorecidas lá na Áustria, né, em Viena, então ele tinha essa pegada socialista forte mesmo. E ele é um dos caras. Isso é uma coisa meio comum dos malditos com relação ao Freud, né? Uma certa ideia da implicação do ambiente no adoecimento psíquico, né? O Adler pega isso também. Existem as obras do Adler, elas foram publicadas recentemente, mas é caro pra cacete. As primeiras em inglês. Em inglês. Eu já achei em espanhol. A mim o que me chama bastante atenção em relação a até que ponto Freud estaria disposto a ir para proteger a instituição. E outra coisa também que é muito difícil para mim, sei lá, entender, suportar, aceitar, que é a questão de Freud com os pacientes. Né? Porque, da minha maneira de ver, Freud tinha uma certa fobia de humano, não é? Assim, tipo, ele não gostava muito mesmo, sabe? Assim, tipo, ele queria fazer ciência, não é? Queria fazer ciência de um jeito que fosse uma ciência que, felizmente, ele cuidou tanto que estamos aqui, não é? Mas, assim, diz assim, eu guardei umas coisas aqui, diz assim, o Fênix, implacável com Freud, não é? Acusou de desprezar seus pacientes, exceder-se na aplicação da técnica da frustração. Né? Porque você sabe, o cara fica lá deitado e diz, ai, doutor, a gente não fala, não é? Essa coisa bem lacaniana, não é? Deixa o cara lá largado. Relacionar-se num tom professoral e autoritário demais, porque, não é? Bem como sentir-se superior ao paciente. Criticava também o estilo excessivamente severo do interlocutor e colega Freud, responsável por criar, dizia ele, efeitos de inibição em Fênix. Freud não se interessava pela vertente propriamente terapêutica da psicanálise. Tampouco questões sobre a técnica orientavam suas buscas investigativas, tanto que ele passou para o Fênix, esse vai lá trabalhar. Ele passou para quem quisesse pegar. Sim, não estou nem aí. A não ser que, não é, as buscas investigativas, a não ser que tivessem valor de método posto ao serviço das descobertas teóricas sobre o psiquismo humano. Ele utilizava o setting analítico como uma espécie de tubo de ensaio em que testava suas hipóteses.
E não é estranho que assim se passasse, afinal, não vamos falar tão mal de Freud, não é? Afinal, tinha esse modelo científico como norteador da sua postura ética e clínica, não desejando cavar para a psicanálise um lugar entre os saberes que não fosse reconhecidamente da ciência. Diz nas novas conferências de psicanálise, Freud mesmo, palavras dele, talvez saibam que eu jamais fui um entusiasta da terapia. Não há perigo de eu fazer um mau uso desta conferência entoando louvores. Prefiro ser lacônico a me exceder. Então, eu acho que um elemento, assim, do pouco que eu pesquisei, mas um elemento, o elemento mais marcante que me chama assim da maldidagem, dos malditos, é a questão afetiva, a questão de estar mesmo com o outro, não ter vergonha, não ter medo de estar verdadeiramente em contato com o outro. Sabe assim, como assim o analista chorou? Oh my God, mas que horror! Então isso não é psicanálise. O analista está junto, o analista tem empatia, mas que é isso? É isso. Eu acho que ajudou muito bem isto, que está ajudando. Né? Sim. Posso só fazer uma divulgação? Pode ser? Divulgação. Não, só para, como você falou do paciente abandonado, esse excesso, né, da abstinência, que amanhã vai ter um debate sobre política, estratégia e tática na direção do tratamento, e eu vou falar justamente sobre o silêncio do analista como exercício de um poder. Claro. Vai ser, quem quiser, vai ser na Livraria da Vila da Unidade Jardins. Opa! Que horas? 10h30. 10h30. Tá bom. Então, gente, muito obrigado. Yes, senhor. Viu? Prazer. Parabéns, Muito bom. obrigado. Bom, hein? Isso aí. Diz os alemães, alles gut. Alles gut.